E aí, gente, tudo bem? Eu trouxe um versículo aqui para a gente refletir. Ele está em Mateus, capítulo 5, versículo 48, que diz assim: Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. De certa forma, a gente pode pensar, nossa, Deus está sendo injusto. Quer que eu seja perfeita? Eu sou um ser humano, pecador. Não tem como eu ser perfeita. Deus está sendo injusto comigo. Mas nossa definição de perfeição é diferente da de Deus. A definição de perfeição do ser humano é a seguinte: eu não posso fazer nada errado. Se eu fizer alguma coisa errada, eu sou imperfeito, tenho que cumprir todas as regrinhas. Eu tenho que ser perfeito. Perfeito é sem nenhum defeito. Pessoa que não faz nada de errado. Os seres humanos, uma pessoa perfeita é uma pessoa que não tem erro nenhum, que não comete erro nenhum, que não peca, que segue todas as regras e que não faz nada de errado. Porém, não é assim que Deus vê a perfeição. Deus quer que sejamos perfeitos como Ele, mas vamos ver uma história aqui. Enoque. Vamos ver em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que diz assim: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Para uma pessoa ter sido arrebatada, a pessoa tem que ser perfeita, não é? Mas por que Enoque era perfeito? É que fala que Enoque andou com Deus. Então tem outras histórias que também refletem sobre a mesma questão. Davi, fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não foi perfeito. Davi cometeu adultério. Davi mandou matar Urias. Davi não foi perfeito. Como assim ele era um homem segundo o coração de Deus? Davi andava com Deus. Outra história, Abraão é o pai da fé. Abraão mentiu que Sara era sua irmã para o rei lá. E ele não foi perfeito, ele cometeu erros. Porém, Deus disse para Abraão o seguinte, aqui em Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim: Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Então, Abraão andava segundo a vontade de Deus. Foi isso que Deus disse para ele: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. E temos outra história que é a história de Noé. Aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz assim: Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, e entre o povo da sua época ele andava com Deus. Então todos esses andavam com Deus. Deus quer que sejamos perfeitos, mas como seremos perfeitos? Andando com Deus. Claro que todos esses erraram. Noé, depois do dilúvio, plantou uma vinha e fez vinho, se embebedou e os seus filhos viram sua nudez. Todos esses erraram. E isso não quer dizer que eles não eram perfeitos. Porque uma pessoa perfeita para Deus é aquela que anda com Deus, mesmo errando, mesmo pecando, ela vai se arrepender, pedir perdão a Deus, mudar de atitude. Devemos andar com Deus e cada dia irmos nos adaptando a Deus. A questão é que nós queremos ser perfeitos, só que sem cometer erro nenhum. Aqui nessa terra é difícil fazer isso. Eu quero ser perfeita, eu quero ser uma cristã perfeita, então eu vou seguir todas as regras. Sabe quando a gente carrega um fardo? Isso que acontece quando nós somos religiosos, mas não somos cristãos. Quando nós sabemos todas as regras da religião e queremos segui-las perfeitamente, mas nós não fazemos de acordo com a vontade de Deus, não nos apaixonamos por Jesus. E quando você conhece Jesus, quando você anda com Ele, quando você tem um relacionamento com Ele, você vai estar a cada dia se adaptando às vontades dele. Eu conheço Jesus, eu sei que Jesus não gosta disso, mas eu gosto. Só que por amor a Jesus eu vou tentar fazer da forma dele. Então eu vou me adaptando, vou adaptando minha vida à vontade dele. E assim, quem sabe, eu atingirei a perfeição, né? Isso que é ser perfeito, andar com Deus. Que possamos cada dia buscar essa perfeição, não querer ser religiosos. Claro que religião é uma boa opção. Claro que precisamos de uma religião, mas primeiro precisamos conhecer a Jesus para saber qual é a vontade dele e não carregar um fardo de ser uma pessoa religiosa e não uma pessoa cristã. Então, que Jesus te abençoe.